Olá pessoal, bom dia, retornando mais uma aula. Bem, hoje nós vamos iniciar a nossa aula de circunferência, tá? Dando continuidade ao conteúdo de geometria analítica, tá? Esse é o último conteúdo que nós vamos estudar dentro da geometria analítica. É claro que existem outros, ok? Posteriormente vamos estudar matemática financeira e noções de estatística. Bem pessoal, então vamos aqui iniciar com a nossa circunferência com a equação reduzida da reta. Então vejam, nós temos o nosso plano cartesiano, certo? E nesse sistema cartesiano nós temos essa circunferência aqui no primeiro quadrante. Essa circunferência nós vamos chamar de lambda, tá? Circunferência lambda. Então temos essa circunferência lambda e temos o centro da circunferência, tá? O centro. O centro é formado pelas coordenadas xc e yc, tá? Na apostila de vocês está A e B, é a mesma coisa, xc e yc. Muito bem. E nós temos aqui, pegamos um ponto, ok? Pertencente à circunferência lambda. E aí essa distância do centro a qualquer extremidade da circunferência, a qualquer ponto pertencente à circunferência, esta distância nós chamamos de raio. Vocês já aprenderam isso em geometria plana. Raio é a distância entre o centro e qualquer ponto pertencente à circunferência. Ok? Então esse ponto P pertence à circunferência. Essa distância entre o centro e o ponto P é chamado de raio. Tá bom? E esse ponto ele é formado pelas coordenadas x e y. Tá? Pertencente à circunferência lambda. Muito bem. Então, como é que nós calculamos a distância entre o ponto C, o centro, e o ponto P? Então, já aprendemos a calcular a distância no sistema cartesiano. De que forma? Bem, a distância, vocês observem que como essa distância do ponto C ao ponto P é igual ao raio, tá? Então, como é que nós calculamos a distância de um ponto, certo? A distância entre dois pontos. Raiz quadrada de quem? X menos xc, tá? Ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado, que é igual a raio, que é a distância, tá? Logo, raiz quadrada, essa distância, tá? É igual a raio. Então, nós temos, o que eu faço para assumir com essa raiz do primeiro membro? Elevo ambos ao quadrado, primeiro membro e segundo membro, certo? E aí eu simplifico. Raiz quadrada com 2, tudo bem? Com expoente 2. Então, já tirei a raiz, então ficou a equação reduzida. Esta aqui é a equação reduzida. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Tá ok? Bem, na apostila de vocês, o que acontece? Veja que o xc, ele considera lá o azinho, e o yc o bzinho, tá? Mas é a mesma coisa, tudo bem? Vamos ver um exemplo, pessoal, quanto à aplicação dessa equação reduzida. Como é que vai aparecer? Bem, a questão vai dar uma equação, certo? E ele dá a equação reduzida, e ele pede o seguinte, para que você identifique o ponto C e o raio. Então, bem simples. O ponto C é formado pelo xc e yc, certo? Formado pelo xc, o ponto C. O ponto C é formado pelas coordenadas xc e yc. Muito bem. Então, eu preciso saber quem é o xc e quem é o yc. Eu preciso identificá-los. Pessoal, vejam só. Quem é o xc aqui? Ó, aí vamos comparar. Escrevi aqui, ó, a equação reduzida da reta embaixo. Comparando xc, quem é? O meu 3, ó, tá aqui. Quem é o yc? O yc é o 1. Mas acontece que aqui, ó, veja que na equação reduzida é menos yc. Como aqui está mais, então o 1 tem que ser negativo, né? Porque menos com menos seria mais. Então seria menos 1, o yc. E o raio? Bem, o raio ao quadrado aqui, no lugar do r ao quadrado, está o 4. Então, r ao quadrado é 4. Para assumir com esse expoente 2, eleva o segundo membro ao quadrado. R igual raiz quadrada de 4, 2. Pronto.
Respondida a questão. Logo, nós temos que o raio é igual a 2 e o centro é formado pelas coordenadas 3 e menos 1. Tudo bem? Bem simples. Vamos a alguns exercícios, tá, pessoal? Até já.